Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para as atividades dessa semana? Nesse vídeo eu vou explicar todas as atividades separadinhas dia por dia, tá bom? E, como sempre, a gente vai começar com uma história. Vamos lá? Essa história que eu vou contar para vocês é um conto tradicional lá da África. E tem essa e mais histórias nesse livro aqui. Histórias africanas para contar e recontar, do Rogério Andrade Barbosa, com ilustrações de Graça Lima. Vou contar pra vocês, vamos lá? A história de hoje é sobre por que o morcego só voa de noite. Vamos descobrir como que os africanos explicavam isso? Vamos lá então. Há muito e muito tempo atrás, houve uma tremenda guerra entre as aves e o restante dos animais, que habitava as florestas, savanas e montanhas africanas. Naquela época, o morcego, esse estranho bicho, de corpo semelhante ao do rato, mas provido de poderosas asas, levava uma vida mansa, voando de dia entre as enormes e frondosas árvores, à cata de insetos e frutas. Uma tarde, pendurado de cabeça para baixo num galho, ele tirava a soneca costumeira, quando foi despertado bruscamente pelos trinados de um aflito passarinho. Atenção, todas as aves! Foi declarada guerra aos quadrúpedes. Todos aqueles que têm asas e sabem voar devem se unir na luta contra os bichos que andam pelo chão. O morcego ainda estava se refazendo do susto quando Miena passou correndo e uivando aos quatro ventos. Atenção, atenção! Foi declarada guerra às aves! Todos os bichos de quatro patas devem se apresentar ao exército dos animais terrestres. E agora? Perguntou a si mesmo o aparvalhado morcego. Eu não sou nenhuma coisa nem outra. Indeciso, não sabendo a quem apoiar, resolveu aguardar o resultado da luta. Eu é que não sou bobo. Vou me apresentar do lado de quem estiver vencendo, decidiu. Dias depois, escondido entre as folhagens, viu um bando de animais fugindo em carreira desabalada, perseguidos por uma multidão de aves que distribuía bicadas à torta e à direito. Os donos de asas estavam vencendo a batalha e por isso ele voou para se juntar às tropas aladas. Uma águia gigantesca, ao ver aquele rato com asas, perguntou: "O que você está fazendo aqui?" "Não está vendo que eu sou um dos seus? Veja!" disse o morcego abrindo as asas. "Vim o mais rápido que pude para me alistar", mentiu. "Oh, queria me desculpar", falou a desconfiada águia. "Seja bem-vindo à nossa vitoriosa esquadrilha." Na manhã seguinte, os animais terrestres, reforçados por uma manada de elefantes, reiniciaram a luta e derrotaram as aves, espalhando penas para tudo quanto era lado. O morcego, na mesma hora, fechou as asas e foi correndo se unir ao exército vencedor. "Quem é você?" rosnou o leão. "Um bicho de quatro patas, como vossa majestade", respondeu o farsante, exibindo aqueles dentinhos afiados. "E as asas?" interrogou um dos elefantes. "Deve ser um espião! Fora daqui!" berrou o elefante, erguendo a poderosa tromba num gesto ameaçador. O morcego, rejeitado pelos dois lados, não teve outra solução. Passou a viver isolado de todo mundo, escondido durante o dia em cavernas e lugares escuros. É por isso que até hoje ele só voa de noite. E aí, gostaram da história? Muito bem, o morcego só voa de noite por causa disso, segundo os contos africanos, né? Depois dessa história, a gente vai escrever o nome de alguns animais aí no seu caderno. Antes de escrever o nome desses animais, vocês vão fazer agora, todos os dias, um cabeçalho com o nome da nossa cidade, a data do dia, o nome da nossa escola e o seu nome completo, tá bom? Tem um exemplo aí para vocês copiarem. Todos os dias vocês vão fazer isso, tá bom? No caderno, combinado? Aí depois vocês vão escrever o nome desses animais.
para cada letrinha tem um tracinho para ficar mais fácil para vocês verem se está faltando letra, se está sobrando letra, tá bom? Então, vocês vão escrever o nome dos animais, do elefante, do cachorro, da girafa e do gato. E aí depois vocês vão me falar, se a gente somar todas as patas desses animais quadrúpedes, quantas patas darão ao todo? Os animais alados lá da floresta declararam guerra, né, aos animais quadrúpedes. Aí vocês vão escrever o nome desses animais quadrúpedes e somar as patinhas deles, tá bom? Mas o morcego lá na história ficou confuso, né? Porque ele tinha 4 patas, mas ele também tem 2 asas. Ficou confuso, tadinho. Então, vocês vão escrever o nome de outros animais com asas também. São 4 animais que têm 2 asas. E aí tem a borboleta, o tucano, a abelha e a arara. E depois vocês vão somar as asinhas deles também. Se a gente somar todas essas asas, quantas asas dão ao todo? Tá bom? E cada espécie de animal tem os seus hábitos, né? Pela história que a gente conheceu, a gente sabe que o morcego tem hábitos noturnos, ou seja, ele sai à noite. E aí eu quero saber de vocês, como a história explica que os morcegos só voam de noite? Tem 3 frases aí, vocês vão copiar somente a frase correta, tá bom? Eu não vou ler aqui porque eu quero que vocês tentem ler sozinhos, tá bom? Vocês vão ler essas 3 frases e vão copiar no caderno só a frase correta, beleza? Por hoje é só, turminha. Amanhã, terça-feira, tem aula da professora Marina e da professora Cíntia. Não esqueçam e participem. Oi, galerinha, tudo bem? Vamos para as atividades de quarta, né? Hoje, mais tarde, vai ter um meet com a professora. A gente vai escolher um aluno representante da nossa turma. Esse aluno ele vai comparecer nas reuniões pelo Zoom junto com os outros professores, vai participar dos conselhos de escola, das reuniões. É uma tarefa bastante importante. Então, vamos lá, participem do Meet para a gente poder escolher esse aluno, tá bom? A gente vai eleger, a gente vai fazer uma eleição. As pessoas que quiserem vão se candidatar e a gente vai votar. Combinado? Não se esqueçam, tá bom? Às 18 horas o Meet de hoje. Vamos para as atividades? A gente tá falando do morcego nessa semana, que o morcego só voa de noite. Mas a grande maioria de nós humanos tem hábitos diurnos, ou seja, fica acordada durante o dia para fazer as nossas atividades, da nossa rotina, né? Vocês sabem o que é rotina? Sabem? Não sabem? Bom, para tentar esclarecer, eu fiz esse textinho aqui para vocês, que eu vou ler junto com vocês, tá bom? Rotina é como organizamos o nosso tempo na nossa casa, na escola ou no trabalho. Algumas rotinas são organizadas por dia, outras por semana, outras por mês. Hoje vamos falar da rotina de um dia. E aí vem uma tarefinha. Vocês estão vendo essas imagens aqui? São as imagens de uma rotina do dia, né? Vocês vão colocar embaixo de cada uma o número na ordem que vocês fazem. Por exemplo, o que você faz primeiro? Você toma banho, você acorda, você almoça, você dorme? Você vai colocar os números aí embaixo desses quadrinhos, tá bom? Bem facinho, né? E aí depois tem uma outra frase que a professora ficou muito doida. Misturou todas as palavras das frases. Misturou tudo. E aí vocês vão ter que organizar as palavras para formar as frases que dão dicas sobre rotina. E aí no seu caderno você já vai escrever a frase arrumadinha, tá bom? E aí tá tudo misturadinho aí. Não vou ler também porque, né? Tá tudo misturado as frases. Vocês vão ter que caçar as palavrinhas aí e colocar em ordem. São 4 frases para vocês organizarem, tá bom? Espero que vocês consigam. Tentem ler sozinhos, que eu sei que vocês conseguem. E tentem organizar aí a ordem das palavrinhas, tá? Por hoje é só. Atividades de quinta, vamos lá. Não esqueçam do cabeçalho, com o nome da nossa cidade, a data, o nome da nossa escola e o seu nome completo, tá bom? E a gente estava falando sobre rotinas, né? Na atividade de ontem. A gente vai continuar falando de rotina, a gente vai falar um pouquinho de alimentação hoje. E aí,
Assim como naquela atividade dos animais, que tinha um tracinho para cada letra, vocês vão escrever o nome desses alimentos. E a gente tem o abacaxi, a batata, a couve, a laranja e a cenoura. Escrevam aí, lembrem que para cada tracinho tem uma letrinha, tá bom? Para vocês não esquecerem de nenhuma. Depois tem uma atividade aí com a Magali. Olhem só, a Magali foi na feira. Mas muito gulosa que ela é, né? Comprou 12 maçãs. 12 de uma vez. Cada maçã custou R$ 2. Quero saber quanto que ela gastou. 12 maçãs. R$ 2 cada uma. Quantas maçãs ela comprou, né? 12. Quanto que ela gastou, quero saber. Tá bom? Mas veja só, ela comeu algumas antes de chegar em casa. Não conseguiu nem esperar chegar em casa, gente. Quantas maçãs ela comeu? Aí vocês vão copiar aí no caderno. Ela comeu tantas maçãs. Quantas maçãs sobraram? Se ela comprou 12 e ela comeu essa quantidade de maçãs que vocês responderam aí, quantas maçãs sobraram? Se vocês quiserem fazer os desenhinhos aí para vocês conseguirem contar, conseguirem colocar e tirar, pode fazer, tá bom? Magali é muito gulosa, né? E aí você vai escrever no seu caderno o nome de 5 alimentos que você mais gosta. Os seus 5 alimentos preferidos. E depois, quantos desses alimentos são frutas? Sabe por que eu tô perguntando? Porque você sabia que as frutas são muito importantes para nós? As frutas têm vitaminas ótimas para o nosso corpo, que ajudam a prevenir doenças. Sempre que você puder, troque um doce por uma fruta, porque a fruta tem um açúcar que é bom para nossa saúde, tá bom? Por hoje é só, turminha. Até amanhã! Na atividade de sexta, vocês vão escrever o cabeçalho, como a gente já tá treinando essa semana, né? E aí vocês vão copiar no caderno de vocês vão ler e copiar esse textinho, tá bom? Vou ler aqui junto com vocês. Acompanhem aí, tá? Os morcegos. Os morcegos voam de noite porque são parentes de animais noturnos. Conseguem enxergar com pouca luz e se alimentam durante a noite. Eles se alimentam de frutas e insetos. Só algumas espécies se alimentam de outros animais. Durante o dia, os morcegos ficam em tocas e cavernas. Morcegos vivem de 10 a 25 anos de idade. Gostaram de saber essas curiosidades sobre o morcego? Então, vocês vão pintar de azul nesse texto. Depois que vocês copiarem esse texto, vocês vão pintar de azul onde está escrito o nome desse animal. O nome do morcego, tá bom? Que a gente tá falando. Depois, vocês vão pintar de verde onde estão escritos os alimentos desse animal. Porque ele se alimenta. Aí tem alguns probleminhas para vocês resolverem. Na semana 1, o morcego se alimentou de 8 frutas e 10 insetos. Quantos alimentos ele consumiu? E aí vocês vão escrever a resposta no caderno de vocês. Ele consumiu tantos alimentos, tá bom? Tem que fazer a continha. Na semana 2, ele se alimentou de 12 frutas e 8 insetos. Quantos alimentos ele consumiu? Aí vocês vão escrever no caderno. Ele consumiu tantos alimentos. Façam a continha aí, tá bom? E por último, em qual semana ele consumiu mais alimentos? Escrevam aí. Ele consumiu mais alimentos na semana 1 ou na semana 2? Aí vocês vão colocar o número da semana. Certinho? Não se esqueçam que amanhã tem sábado letivo, tem atividade também. Vou explicar já já pra vocês. Sabadão, sábado letivo, tem atividade da escola. Por isso a gente preparou para vocês uma atividade bem legal, que é um jogo de trilha, para vocês jogarem com a família de vocês, tá bom? E aí, vou explicar aqui as regras, tá bom? Tudo que vocês têm que fazer, tintim por tintim. Vou ler aqui no meu computador.
Vamos finalizar a semana com um jogo de trilha numérica. Siga as instruções. Primeiro, se você tiver um dado, separa um dado aí, ou então você escreve os números de 1 a 6, que são os mesmos números que tem em um dado, e coloca num saquinho para você sortear. Segundo, separe uma tampinha de garrafa ou uma borracha, um apontador para cada jogador. Pode ser uma tampinha de garrafa, pode ser você pode usar qualquer coisinha aí só para servir de pininho para você, tá bom? Para você colocar aí nas casinhas que você tá jogando. A gente usou aqui a tampinha de garrafa, que eu acho que é uma coisa que todo mundo tem em casa. Mas pode ser sua borracha, seu apontador, uma moeda, tá bom? Terceiro, chame alguém que more com você para jogarem juntos. Acho que vai ser bem divertido. Quarto, desenhe no seu caderno ou em uma folha, que preferir, uma trilha de 1 a 30, como na imagem, com as instruções que a professora colocou. Então, lá na trilha, a trilha vai de 1 a 30. No número 2 está escrito avance 3 casas. No número 6 está escrito volte 2 casas. No número 19, fique uma partida sem jogar. Mas, se você quiser, você pode inventar mais 2 regras para colocar nessa trilha, tá bom? Em qualquer número que você quiser. Pode inventar aí sua regra. Pensa aí uma regra bem legal. E, sexta coisa, você pode decorar a sua trilha também. Ai, professora, eu quero fazer a trilha do Homem-Aranha. Pode decorar com Homem-Aranha. Ai, professora, eu quero fazer a trilha das flores. Pode decorar com flores. Ai, professora, eu quero fazer a trilha colorida. Pode decorar do jeito que você quiser, tá bom? E aí, como jogar? Vou explicar agora. Primeiro, vocês vão colocar as 2 tampinhas, né, de quem tá jogando no número 0. Todo mundo vai começar lá do número 0. E aí, você vai jogar o dado ou sortear, né, os números de 1 a 6 que você colocou aí nos papeizinhos e vai ver que número que sai. E aí você vai andar a quantidade de números que sair. Se você cair, por exemplo, na 2 ou na 6, que tem essas regrinhas, você tem que seguir as regrinhas que estão escritas ali, beleza? Não esqueçam de tirar uma foto da trilha de vocês, que eu quero ver a trilha e me conte quem ganhou aí na sua casa, tá bom? E aí depois que você fizer essa trilha, tem 4 perguntinhas bem rápidas para vocês responderem, tá bom? Vocês vão imaginar um jogo. Primeiro vocês jogaram, vocês lembraram como que joga o jogo de trilha. Podem jogar quantas vezes quiserem, tá? E aí depois tem algumas perguntinhas, ó. Imagine que eu comecei na casa 0. Sorteei ou joguei um dado e obtive 5 pontos. Em que casa que eu preciso colocar minha tampinha de garrafa? E aí logo depois, eu joguei o dado e tirei 3 pontos. E agora, para que casa que eu vou? Número 3. A pessoa com quem eu estou jogando estava no 0, lá no começo da partida. Sorteou e obteve 6 pontos. Em que casa ela deve colocar sua tampinha de garrafa? E número 4. Em seguida, essa mesma pessoa com quem eu estou jogando sorteou de novo e tirou 5 pontos. Para que casa que ela foi? Para que casa que ela vai ter que ir? Tá bom? É só isso, pessoal. Espero que vocês se divirtam com o jogo de trilha e aproveitem para jogar no fim de semana com os amigos, com a família, tá bom? Um beijo e bom descanso. Tchau!